Graça de Deus, ele já disse aqui que é um dom imerecido, é um favor de Deus. Não é fruto do homem para que alguém se glorie quanto a isso, mas é um dom imerecido da parte de Deus. É a graça. É alguém estando preso há vários anos e não tem nem como sair de uma prisão. E de repente o juiz vem e fala que alguém vai ficar no lugar dele na prisão. Isso é graça. O historiador dizia assim, que imagine uma casa cheia de poeira. Alguém veio e varreu. Começou a varrer a casa e levantou aquela poeira. Mas tirou alguma coisa. Só que ficou a poeira. Amém? Começou a varrer a casa. Quem já varreu isso assim, né? Começou a varrer a casa e levantou aquela poeira. Vai limpar um pouco? Vai limpar um pouco. Mas vai ficar a poeira pairando. Aleluia. Sabe o que é isso? Significa lei. A lei veio e limpou alguma coisa. E ficou aquela poeira. Mas daí veio alguém, uma outra pessoa, e pega aquela água com alguma coisa, uma esponja, e começa a molhar. A poeira senta e começa a ficar tudo brilhando. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Glória a Deus. Era necessário, irmãos, Jesus vir ao mundo. Vamos voltar um pouco. Adão. Irmãos, o que acontecia quando Adão estava lá no paraíso, no jardim do Éden? Deus falava com ele todos os dias. Era uma harmonia, era uma graça, era tudo que Deus queria que fosse daquela forma. Deus falando com o homem. Deus falando com o homem todos os dias. Numa harmonia, numa amizade, face a face, falando com o homem. Mas o que Adão fez? Ele desobedeceu. Meu Deus. Toda a Bíblia, irmãos, todo o mandamento de Deus se resume a uma palavra: obediência. Glória a Deus. Obediência. Nós devemos ser obedientes. Graças a Deus. Alguém vai dizer que a lei ela não serve para nada. A palavra de Deus vai falar que o apóstolo Paulo diz que a lei é boa. Irmãos, nós não podemos pensar que a lei instituída por Deus ela é má. Não é má. É um plano, foi um plano de Deus. Quando o homem falhou, irmãos, quando o homem desobedeceu, era necessário criar a lei. E Deus criou através de quem? De Moisés. E Deus instituiu a lei. A lei nada mais era para quê? Para a obediência, irmãos. Para obedecer. Aleluia. Só que nunca teria como obedecer ao pé da letra. Não tinha como. As pessoas não tinham força. Então era todo dia alguém sacrificando um animal por um pecado que alguém cometeu. Era perdoado? Era. Mas novamente, de novo, e assim sucessivamente. Até que quando Moisés, lá em Deuteronômio ou Êxodo, capítulo de número 14, ele disse assim, olha, haverá um profeta dentre vós, e a este vocês deverão ouvir. Aleluia. Glória a Deus. A este vocês deverão ouvir. Então, irmãos, o Antigo Testamento está apontando para quem? Para Jesus. Romanos capítulo número 10 vai falar que o Antigo Testamento é apenas uma sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Era só uma sombra, irmãos. Somente uma sombra. Todos falaram sobre quem? Sobre Jesus. Glória a Deus. Todos apontaram para quem? Para Jesus. Porque Jesus viria para, vamos dizer assim, dar continuidade. Não é que a lei, irmãos, foi aniquilada. Não é que a lei era ruim. Não, irmãos. Era o plano de Deus. Quando nós, pregadores, pastor Donizete Alcântara, nós dizer que a lei não era boa ou que a lei não serviu para nada, nós estamos dizendo, Deus, o teu plano é falível. E não é assim. Na verdade, foi um plano de Deus. Deus criou-nos. Deus nos criou e instituiu a lei para a obediência. Não conseguiram, irmãos. Mas o profeta Moisés, ele disse, olha, vai chegar um dia, dentre vocês,
vai surgir um profeta. Aleluia. A eles Glória a deverei Deus. ouvir. Aleluia. E em Atos capítulo de número 3, versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos Aleluia. irmãos um profeta semelhante a mim. Louvado seja Deus. A ele ouvireis e tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que Aleluia. não escutar Aleluia. esse profeta será exterminada dentre o povo. É, Jesus. Aleluia. Aquele que não escutar a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, se tem uma lei, tem um legislador. Moisés era um legislador. Quando Cristo veio, irmãos, ele não mudou a lei, mudou o sacerdote. Aleluia. Saiu Moisés, ficou Jesus. Aleluia. Não mudou a lei. Aliás, Jesus fala assim: eu não vim descumprir a lei, Aleluia. eu vim obedecer. E ele disse que não vai sair nenhum tio da palavra de Deus até que tudo se cumpra, até que ele cumpra Aleluia. tudo. Glória a Deus. Então Jesus veio para cumprir a lei. Aleluia. Só que quando Jesus chega, irmão, presta bem atenção. Quando Jesus chega, agora já é um outro legislador. É Jesus. Aleluia. O pastor Donizete, inspirado por Deus, ele falou sobre aquela mulher que foi pega em adultério. O que aconteceu? Aquela mulher adulterou e na lei, o que dizia? Quando uma mulher adulterava, ela morria apedrejada, certo? Jesus chegando ali e os escribas, os fariseus ali, querendo, né, provocar Jesus, mas Jesus sabe dos pensamentos de todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus estava sabendo que eles estavam arrazoando contra Jesus, sobre aquela mulher que ali estava, pega em adultério, todos com uma pedra na mão. Porque é assim, irmãos, a lei diante de Deus é um mandamento para condenação eterna. Na terra, em Israel, na época, era uma legislação civil que era punida por apedrejamento. Então, tanto tinha um peso espiritual de Deus, como na terra dos homens, nas leis do homem. Amém? Amém. Então, morte eterna, porque adulterou. Apedrejamento, morte carnal, porque adulterou. Na lei do homem. Amém? Então, as duas coisas pesavam muito. E Jesus, ali estava aquela mulher. Aquela mulher estava ali. É, Jesus. E aí cada um falou assim: olha, e aí então, Jesus, o que vai fazer com essa mulher? Ela foi pega em adultério. O que nós faz com ela? O que você diz? A lei fala que é para apedrejar. E o Senhor, o que diz? E Jesus, sabendo do coração deles, da intenção deles, Jesus, é como se Jesus estivesse levantando assim, irmãos, e ele dissesse assim, ó: agora eu sou o novo legislador. Aleluia. Agora eu sou o novo sacerdote enviado por Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou um novo sacerdote. Glória a Deus. Ele disse: quem dentre vós não tiver nenhum pecado, que comece a tirar a primeira pedra. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, pensa bem. Pensa bem comigo. Depois, quando Jesus fala com aquela mulher, todo mundo foi saindo, desde o mais novo até o mais velho, foi saindo um a um, foi embora. Foi saindo todo mundo. Só ficou quem? Jesus, Maria Madalena, né? Madalena e Jesus. E Jesus, só os dois. E as pedras no chão, né? É, Jesus. Irmãos, pensa comigo. Aleluia. Quem que não tinha pecado ali naquele meio? Todo mundo. Somente o legislador, né? Só Jesus. É, Jesus. Somente Glória a Jesus. Deus. E é por isso que ele disse, Aleluia. ele falou assim: mulher, cadê os seus acusadores? Por que não te apedrejaram? Ah, Senhor, eles não quiseram, foram tudo embora. Aí Jesus, como não tinha nenhum pecado, Aleluia. ele disse: eu também não vou te apedrejar, eu também não te condeno. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava dizendo, irmãos, Glória a Deus. assim, a pessoa mais simples de pensamento ia dizer assim: Jesus descumpriu a lei, não é verdade? A lei não estava falando que ia apedrejar? E ele não disse que quem não tinha pecado podia atirar a primeira pedra? Jesus não tinha nenhum pecado, ele poderia atirar a pedra. Mas o que ele fez? Ele não atirou.
Glória a Deus, Ele aleluia. não atirou. Ele descumpriu a lei? Não, irmão, não descumpriu. Porque ele era o novo legislador. Aleluia. Ele começou a dizer Glória assim, a ó, Deus, quem não aleluia. tem nenhum pecado pode começar a tirar a primeira pedra. Verdade, meu pai. Aleluia. Ele disse isso. Só que o que às vezes, irmãos, a gente aprendeu, não sei vocês, talvez vocês não, vocês teve um ensinamento melhor que eu. Mas o que eu entendi era assim, ó, que Jesus se conforma com o pecado, pode ir tranquilo, fica tranquilo. Se você pecar de novo, Jesus vai te perdoar de novo. Se você pecar de novo, a graça vai te perdoar de novo. Não, nós vivemos da graça, então não vai. Pode pecar, mas daí você pede perdão, Jesus te perdoa de novo. Irmãos, que brincadeira é essa? Não faz sentido, irmãos. Sabe o que Jesus falou? Vá e continue pecando de novo. Não. Foi isso que ele falou? Não. Vá e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, foi uma ordem. Jesus, ele deu uma ordem. Glória. Irmãos, e quando Jesus nos dá uma ordem, pode ter certeza que ele é conosco. Glória. É possível, com toda certeza, irmãos, nós vivermos longe do pecado. É. Glória. Com toda certeza, Glória. porque senão Jesus não teria falado, mulher, vai e não peques mais. Você já ouviu outra passagem, pastor, falando que Maria Madalena de novo adulterou? Não, irmãos. Nunca mais. Acontece que tem pessoas que, por exemplo, lá do vício, das drogas, e se você chega e fala para ela, irmão, você está na graça, pode dar uma pitadinha aí desse pozinho aí, você está na graça, pode ficar tranquilo. Ele vai falar, está repreendido no nome de Jesus. Jesus já me libertou disso. Mas às vezes a pessoa não tem entendimento para dizer assim, ó, Jesus, é como se aquela pessoa fosse libertada somente daquele mal, somente daquela droga, das outras coisas não. Não, irmão, Jesus já nos limpou de todo mal, de todo pecado. De todo o pecado, Jesus já nos limpou. Ele quer que nós vivamos na estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. A graça, irmãos, não é somente para pagar com todos os nossos pecados que nós conhecemos, até levantar a mão e aceitar Jesus. A graça é isso, ele apaga todos os pecados nossos, até nós aceitar Jesus para trás, Jesus perdoa. Mas e daqui para frente? Daqui para frente ele vai te capacitar a viver em santidade. Mas alguém fala assim, mas é difícil. Mas como que é difícil, irmãos? Não é difícil se nós estivermos na graça de Deus. Nós nos apegarmos com ele a todo momento, a todo instante. Falar, Jesus, eis-me aqui diante de ti, meu Pai. O Senhor diz para aquela mulher, vai no peques mais. Eu tenho toda certeza, Senhor, que o Senhor também vai ser comigo. Aleluia a O Deus. apóstolo Paulo, ele vai falar assim, ó. Não vem tentação sobre vós que não seja humana. Humana. Tudo, irmão, toda tentação que vier é humana. Então, se é humana, é suscetível de nós vencê-las. Só que juntamente com essa tentação, mais um pouquinho para frente, a gente só fica preso nisso. Mais um pouquinho para frente, Jesus fala que ele nos capacita para vencer toda a tentação e todo o mal. Glória a Deus. Ele está conosco. Através da tua graça gloriosa. Então, irmãos, quando Deus fez Adão, e Adão corrompeu a criação através da desobediência, foi necessário vir alguém no lugar para dar continuidade ao plano de Deus. Esse alguém era o nosso Senhor. Aleluia a Deus. Mas preste atenção, irmãos. Outro dia veio um rapaz aqui, eu acho que os irmãos estão lembrados, que ele sentou ali, o irmão Otto ficou conversando com ele, que ele estava com uns colares assim de Iemanjá, de sei lá o que, de macumbaria. E ele estava todo perturbado. E eu ia perguntar para ele, se você quer saber, irmão, se alguém está totalmente endemoniado, você pergunta assim para ele, ó, Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? Se ele disser que é em espírito, ele está totalmente endemoniado. Porque Jesus Cristo veio em carne. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 1. Diz assim, não creiais em qualquer espírito, mas provai se esse espírito é de Deus.